irmão estava aqui e a gente queria assim, aqueles irmãos que não estavam, mas amém, né? Dentro desse assunto que a gente quer dar continuidade, que a gente compartilhou um pouco hoje sobre alguns acontecimentos da história, e a gente também quer chegar hoje sobre alguns acontecimentos sobre o tempo do fim, né? Relacionado aos selos. Nós compartilhamos aquele dia, deu apenas para falar sobre os 4 primeiros, que está relacionado à história, né, da ascensão de Cristo, né? É a manifestação do Senhor agora na sua segunda vinda, né? Então esses 4 primeiros cavaleiros denotam esse tempo, esse intervalo de 2000 anos aproximadamente, que é o tempo que o Senhor deu para a era da igreja, né? A era do Espírito, a era da graça a qual nós estamos vivendo, né? Pela misericórdia do Senhor ainda nascemos num tempo muito privilegiado nessa questão, porque nós não nascemos no início da igreja primitiva, estamos um pouco lá na Idade Média, né? Estamos um pouco no século XIX, nem no início do século XX, mas nascemos praticamente no fim do século XX, para o início do século XXI, porque já estava predestinado isso. Então nós somos muito privilegiados, porque na nossa geração o Senhor tem grande chance e oportunidade, e nós também junto com o Senhor, de sermos as primícias que o Senhor quer arrebatar vivo aquelas pessoas que não passarão pela morte. E existe uma leva de cristãos entre o povo de Deus que não experimentarão da morte, não vão morrer. E a gente tem grande fé pelo tempo que a gente sabe que se aproxima o tempo do fim da questão da era da igreja está chegando, e nós temos grande chance de sermos tais pessoas, irmãos. Tais pessoas, porque pela misericórdia do Senhor nós conhecemos um pouco da palavra do Senhor e sabemos que o Senhor determina eras, tempo, dispensações. E a dispensação atual que nós estamos vivendo, nós somos o povo do tempo do fim dela, não é do tempo do meio, do início, né? Graças ao Senhor, né? E assim como todas as profecias se cumpriram em cada era, ela deu um término e iniciou-se outra, a qual nós estamos vivendo vai terminar também. Vai terminar e o Senhor dá início na outra, né? E o nosso alvo é a dispensação, a era que está por vir, que é o reino milenar, né? Nosso alvo, nosso objetivo é apenas esse. Se nós tivermos outro foco em relação ao Evangelho, nós estamos fora do foco de Deus. Estamos fora do foco de Deus, né? Então hoje o que nós queríamos compartilhar um pouquinho sobre esse assunto aqui, dar continuidade, falar um pouquinho aqui, aquele dia a gente só tocou um pouquinho, mas falamos um pouquinho aqui sobre o 5º selo, o 6º selo, e claro que não vai dar tempo de nós entrar e ruminar a fundo os 7 selos, porque os 7 selos ele é o mais complexo, porque ele fala tanto das coisas positivas quanto das coisas negativas, e o sonido, digamos, da 7ª trombeta é um sonido eterno, que vai até a Nova Jerusalém. Então, dentro do 7º selo existem muitas coisas, né? Então, para nós compartilhar apenas numa reunião, é claro que não vai dar tempo, né? Mas vamos ver o que o Senhor nos concede, a graça e a misericórdia, de podermos falar um pouquinho sobre um pouquinho mais sobre o 5º, que aquele dia a gente só deu uma pinceladinha. Eu creio que os 4 primeiros selos para os irmãos ficou um pouco claro, né? E a gente entrar dentro do 6º e um pouco dentro do 7º, né? E se daí não der tempo, e não vai dar mesmo, semana que vem tem mais, né? Aí a gente dá continuidade, né, de falar um pouco sobre esse assunto, porque quando você vai falar desse assunto, não tem como você fugirmos, porque tem pessoas que não gostam dessas coisas, né? Eu sou apaixonado por esse assunto, sabe? Sou apaixonado mesmo. Para mim é a coisa mais valiosa que existe. Para mim, aqui na face da terra, é a Bíblia, a parte final dela, no livro de Apocalipse. Claro que toda a Bíblia é grande valor, né? Mas a gente conhecer esses assuntos a respeito do tempo do fim, onde a maioria dos cristãos não querem saber, e existe uma teoria aí, que se lê o Apocalipse até louco fica. Então vamos rasgar o capítulo 1 lá, que o João falou, né? Bem-aventurado quem lê, quem ouve e quem guarda as profecias contidas neste livro, né? Então vamos ter que questionar com Deus, ó Deus, por que o Senhor mandou o João escrever e enviar às igrejas isso aqui? Para bonito, para ter lá? Não. Isso aqui é para nós realmente ganharmos, conhecermos, e dentro desses assuntos pode despertar em nós um buscar mais intensificado, uma renúncia um pouco mais, né? Tomar nossa cruz realmente, porque nós sabemos que muitas coisas virão, né? Virão e serão coisas que
não tem nada de bom, né? Nada de bom. Ninguém queira estar aqui naquele dia das coisas que sobrevirão sobre a face da terra, né? Amém? Então vamos fazer, antes de nós lermos alguns versículos aqui, vamos fazer um minutinho de oração, irmãos, para o Senhor abençoar, né? O Senhor nos dá a luz, o Senhor nos dá realmente a revelação na palavra, né? E o Senhor abençoa o ambiente e a esfera, sempre lembrando que o Senhor Jesus falou, né? Que onde tiver 2 ou 3 reunidos em nome dele, ele estaria, né? Então o centro da nossa reunião, embora nós tenhamos voltado aqui à palavra, mas o centro da nossa reunião, nossa comunhão, ela tem que ser Cristo, ela tem que ser o Senhor. Não pode ser qualquer outra coisa, um ser humano, uma pessoa, tem que ser o Senhor. O centro da reunião é o Senhor, né? Amém? Jesus é o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor Jesus, Senhor, nós te agradecemos por esse dia, te agradecemos também por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede. Obrigado, Senhor, porque cremos que o Senhor nos trouxe aqui, estamos aqui reunidos pela tua vontade. Obrigado, Senhor, que a escolha é tua e não nossa. Amamos o Senhor, tua palavra, e necessitamos de ti, necessitamos da tua luz. Senhor, também perdoa nossos pecados, nossas falhas, nossas fraquezas. Afasta para longe de nós todas as nossas iniquidades, nossas transgressões. Também nos purifica e nos lava e nos limpa com teu sangue precioso. Senhor, mais uma vez entregamos nas tuas mãos nosso caminho, nosso futuro e nossa vida. Assuma o comando, toma a direção e o controle. Senhor Jesus, consagramos essa reunião ao Senhor. Senhor, seja o centro dela. O Senhor é o centro dessa reunião, porque o Senhor nos diz que onde 2 ou 3 estivessem reunidos em seu nome, ali o Senhor estaria. Sabemos que além do Senhor estar em nós, também o Senhor está em nosso meio pela sua onipresença. Senhor, abençoa cada irmão aqui presente. Realmente desentulhe os nossos ouvidos espirituais para ouvir o que o Espírito tem a dizer à igreja. Senhor Jesus, não estamos aqui para irmos para a palavra para matar nossa curiosidade. Não, Senhor, queremos realmente aprender de Ti. Senhor Jesus, queremos ser encorajados pela Tua palavra, sermos exortados e edificados através dela. Senhor Jesus, muito obrigado por tudo e todas as coisas que ricamente, amorosamente o Senhor tem nos proporcionado. Te agradecemos até mesmo pelas coisas que às vezes não conseguimos entender, Senhor, mas sabemos que todas as coisas estão no controle nas Tuas mãos. O Senhor nos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Amamos a Ti, Senhor. E daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E sabemos e cremos que fomos chamados segundo o teu propósito, escolhidos e predestinados antes da fundação do mundo. Muito obrigado, Senhor. Amamos a Ti. Jesus é o Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. Amém? Irmãos, se não quiserem abrir a Bíblia no Apocalipse capítulo 6, versículo 12, e antes de nós lermos aqui alguns versículos aqui nesse assunto, eu queria dar uma pinceladinha na semana passada. Eu não estava aqui, o Diego, o irmão estava aqui, né? Não tinha vindo, né? Daí a gente falou um pouco sobre os 4 selos, mas não vai faltar oportunidade para a gente realmente tocar nesse assunto, né? E a gente também falou um pouquinho sobre o 5º selo. Então eu queria só dizer para os irmãos uma coisa, que o 5º selo, que nós não vamos se deter muito nele que está relacionado aos mártires, o clamor dos mártires da história da igreja. Nós sabemos que a história da igreja é repleta de sofrimento. Esse negócio que existe por aí, dizendo aceite Jesus e pare de sofrer, é a maior balela, é a maior mentira que existe. Eu não sei como é que às vezes Deus tolera essa mentira perdurar por tantos anos. É a longanimidade de Deus, né? Bondade e misericórdia do Senhor. Lá em Lamentações 3 fala assim, que as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos, né? Se isso for o tempo da lei, eu não sei se ele abria a terra e tragava, né? O Senhor Jesus, né? Então, aqui mostra que houve na história, por um lado a Bíblia é repleta desse assunto, e por outro lado há os testemunhos externos no decorrer da história, que a gente conhece um pouco, que muitas pessoas sofreram. Servir ao Senhor foi um grande sofrimento. E muitos foram martirizados na história. Perderam a vida, deram a vida em prol do Evangelho, em prol do ideal, né, que era o Evangelho do Senhor. E acabaram perdendo a vida, como hoje até tem alguns lugares aí, algumas pessoas agora, alguns cristãos que foram até mortos e decapitados, né?
Então o quinto selo nada mais é que é o clamor desses santos, desses irmãos, dessas pessoas que no decorrer da história perderam a vida. Perderam a vida por causa do Evangelho, né? Lembra que lá em Apocalipse 12, na Apocalipse 12, quer ver só para nós lermos aqui, quer ver, irmãos? O que o Senhor fala ali, ó? Senhor Jesus, 12:11, quer ver? O Senhor fala assim, 12:11, o Senhor fala assim, aqui está relacionado aos vencedores, né? Os vencedores, fala assim, eles pois o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Entendeu? Então, esse aqui também está relacionado a alguns cristãos no decorrer da história, que mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Não amaram a própria vida. Irmãos, um dos lugares onde mais se assassinou cristão genuíno foi em Roma, todos nós conhecemos a história de Roma e aquele coliseu que hoje está lá, aquilo ali foi construído para realmente dar aos cristãos ali na época como espetáculos e show que eram devorados por leões ferozes, né? Onde os imperadores da época faziam, para eles era o maior divertimento ver os cristãos sendo martirizados dessa maneira, né? E diz que muitos ali eram mortos, irmãos, e iam cantando, louvando, invocando o Senhor mesmo em face da morte ali, sabiam que iam morrer. Então essas pessoas tornaram-se essas pessoas do quinto selo. E quando elas pediram para o Senhor, ó justo soberano, julgas e vingas o nosso sangue, o Senhor disse para elas, espera mais um pouco, até que o número daqueles que haveriam de ser martirizados se complete. Então, essa vingança sobre o sangue dos santos que foram derramados, o Senhor vai começar a vingar quando der início à grande tribulação. Aí há uma vingança de Deus também, porque uma coisa é certa, gente, irmãos, Deus ele é amor. Deus é amor. Quando Deus age de amor, ele é 100% amor. Mas Deus, antes de ser amor, ele é justo, ele é justiça. E Deus, quando age de acordo com a sua justiça, ele é implacável. Ele é implacável, entendeu? Então, a resposta do clamor desses santos, desses irmãos, dessas pessoas que morreram, será realmente no momento que começar a quinta trombeta, o primeiro ai, a sexta trombeta, o segundo ai, e a sétima trombeta, o terceiro ai. Ali a cólera de Deus começa a ser derramada, a vingança de Deus. Deus teria prazer em praticar e vingar? Não, mas porque o homem se colocou contra Deus, Deus se vê o momento que vai ter que julgar, né? Que vai ter que usar da sua justiça, né? Então esse quinto selo, na verdade, sequer nós sabemos quando na história ele vai estar acontecendo. Eu creio, irmão, que nos dias em que nós vivemos, esse quinto selo está acontecendo. Porque nós chegamos no tempo do fim. Claro que após o quinto selo, o Senhor dá, digamos assim, uma resposta que o tempo está chegando com a abertura do sexto selo. Do sexto selo, né? Então, por exemplo, esses mártires, nós falamos até aquele dia aqui, desses mártires que na história que confirma claramente para nós Atos capítulo 7, a história de Estevão. A história de Estevão foi um mártir. E tantos outros que a Bíblia não registra o nome, mas que a gente sabe pela história que foram martirizados, né? O apóstolo Paulo foi um mártir também, irmão. Ele foi morto em Roma, né? Pedro também foi um mártir, né? Vários homens de Deus do passado lá foram mártires. Então todas essas pessoas estão incluídas, né, nesse quinto selo, né? Amém? Então só assim para ficar claro para os irmãos, né? E quando o Senhor fala assim, ó, 6:12, mas nós não lemos ali. E aí o Senhor fala assim, ó, aqui no versículo 12, que é a abertura do sexto selo, só que existe uma coisa miraculosa entre o quinto selo e quando estiver para acontecer o sexto selo, que será uma coisa visível, é como um prenúncio de Deus, que Deus começa a dizer assim com a abertura do sexto selo: se arrependo porque eu estou vindo, chegou a minha hora de julgar,
né? O grande e terrível dia do Senhor, como Joel fala, chegou, né? Chegou. Então, a abertura do 6º selo, que começa com as calamidades sobrenaturais acontecendo, existe essa coisa miraculosa de haver, antes que essas catástrofes comecem a acontecer, haver o arrebatamento, quer dizer, a retirada forçada. A palavra arrebatamento não significa retirada forçada da terra de uma leva de pessoas que a palavra de Deus chama de os vencedores. Chama também de o servo fiel, o servo prudente, o servo que não enterrou talento, o servo que não espancou-se com o servo, o servo bom e fiel, o servo prudente, né? Então, aqueles dois que estão no campo, né? Um será tomado, outro deixado, né? Porque os dois são cristãos. Por que um é deixado e outro tomado? Porque um era o servo bom, o outro ainda era servo, mas era o servo negligente, entendeu? Então ele vai ter que ficar um pouco mais para dar digamos, um amadurecimento um pouquinho, o calor da grande tribulação que virá, o sofrimento, né? Então, quando o Senhor abre o 5º selo, até queria que os irmãos lessem ali, ó, 6:12 de Apocalipse, diz assim: e vi, ó, quando o Cordeiro abriu o 6º selo, o que aconteceu no 6º selo? E sobreveio grande terremoto. Grande terremoto. Grande terremoto. O sol se tornou negro como um saco de crina, a lua toda como sangue. E as estrelas do céu caíram pela terra como figueira, quando abalado por um vento forte, deixa cair os figos verdes. O céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola, então todos os montes e ilhas foram movidos dos seus lugares. E os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todos os escravos, e todos os livres, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caiam sobre nós, escondei-vos-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem pode suster-se? Quem pode escapar-se? Né? Então, esse aqui é o 6º selo. E ainda, irmão, não é a grande tribulação. Não é o fim. Não é o fim. Aqui é o início. É o início. Lembra que o Senhor Jesus falou lá em Mateus 24 sobre os princípios de dores? O que é princípios de dores? Como com a mulher que está de parto. Ela começa com o princípio e a dor só se intensifica, né? Só se intensifica até que nasce o bebê, né? Então, Mateus 24, os princípios de dores são as situações que nós vivemos hoje, principalmente na questão das catástrofes naturais. Mas nesse dia ela se intensifica mais, porque não são mais catástrofes naturais, mas são sobrenaturais, porque agora é Deus que começa a mandar e permitir que essas coisas venham a acontecer, entendeu? E é a ira de Deus começando realmente a ser derramada, né? Claro que ainda não é a ira das 7 taças da cólera de Deus dentro da 7ª trombeta, né? Então é um prenúncio, porque Deus ele não manda diretamente, primeiro ele dá um alerta, né? É que nem juiz de futebol. O cara começa a dar lá primeiro, ó, uma advertência aqui, ó, o amarelo. Isso aqui, se você continuar, você vai receber o vermelho, né? É uma advertência, né? Aquilo é para parar um pouco. O 6º selo como se fosse um cartão amarelo, entendeu? Mas como os homens não se arrependem, vai vir um vermelho, que seria a 7ª trombeta, o 7º selo com as 7 trombetas e principalmente com as 3 finais, que é o miolo da grande tribulação, os 1260 dias. Vindouro, que é os últimos 3 anos e meio da era atual que nós vivemos, né? Então aqui, quando fala assim, ó, hoje, por exemplo, todos nós conhecemos Cristo como o Cordeiro amoroso, o Cordeiro redentor, o Cordeiro salvador, o Cordeiro edificador, né? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Cordeiro imolado. Mas aqui nesse dia é o Cordeiro irado. Mudou. O primeiro João fala assim: filhinho, não pequeis, mas se pecais, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Então o João adverte: não peque, mas se pecar, você tem um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Advogado faz o quê? Defende. Lá em 2 Timóteo capítulo 4, Timóteo fala assim: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Não somente a mim, mas a todos quanto amam a sua vida. Reto juiz. Aqui em João ele é advogado, lá ele é reto juiz. Quer dizer, ele mudou de cargo.
ninguém se torna um juiz sem ser um advogado, né? Então o advogado está defendendo, como juiz ele vem julgar. Só que ele vem como juiz, aqui fala que ele vem como cordeiro irado. Porque Deus vem exercer realmente seu julgamento. Embora ele tenha preparado muitos meios ainda dentro da grande tribulação, de o povo de Deus que ficarem, não serem totalmente dizimados com as coisas que virão, né? Mas ele vem para julgar. Ele é obrigado, porque o tempo chegou. O tempo chegou. Queira ou não queira, não adianta. É comigo ou é sem eu. Entendeu? Vai chegar naquele dia. Então o melhor é nós sabermos hoje, estarmos preparados para que aquele dia, e aí se cumpra a palavra que fala em Apocalipse capítulo 3:10. O Senhor fala assim: como guardaste a palavra da minha perseverança. Quer ver, irmãos? Abra ali a 3:10 de Apocalipse, só volta um pouquinho. Senhor Jesus. O que fala aqui em 3:10? Aqui é a promessa para o Senhor para a igreja de Filadélfia. Se nós nos encontrarmos numa condição de Filadélfia, porque a igreja de Filadélfia, irmão, não é o grupo ali, o grupo aqui, o grupo acolá. A igreja é um total. Agora existe dentro desse total, desse povo de Deus, pessoas que estão nessa condição. Pouca força, né? Tem a palavra, não nega o nome do Senhor, e tem o amor fraterno. O amor um para com os outros, entendeu? O amor que não faz acepção, né? O amor incondicional, mesmo o amor de Deus. O amor de Deus é um amor incondicional, né, para conosco. Então aqui o Senhor falou assim, ó: porque guardastes a palavra, ó, Apocalipse 3:10, porque guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Então aqui existe uma promessa de Deus. Ele diz assim: como guardastes a palavra da minha perseverança, eu também vos guardarei da hora da provação. Essa hora da provação, irmão, está relacionada com o início já do 6º selo, as catástrofes, as coisas que começam a acontecer, e se intensificando com o 7º selo, as 7 trombetas e as 7 taças da cólera de Deus sendo derramadas, né, e assim consumada na 7ª taça, com o grande terremoto. Desde que existiu o homem sobre a face da terra, não houve tal terremoto, e com a chuva de pedra de 45 quilos. Essa é a última cólera de Deus derramada sobre a face da terra, né? Que nós vamos chegar lá para ver isso aqui. Aqui na abertura do 6º fala que houve um grande terremoto. Um grande terremoto é um sinal, é um prenúncio, né? E nessa época os homens se esconderão nos penhascos, nas cavernas, nos montes, para se esconder da ira do Cordeiro de Deus. E quando ele se encerra aqui, ele diz assim: porque chegou o grande dia da ira deles. A ira do Cordeiro é a ira de Deus, entendeu? E quem pode suster, quem pode se escapar, né? Então existe essa promessa de Deus, e que o Senhor tem para os chamados vencedores, de ser guardado na hora da provação que há de vir provar o mundo inteiro, os que habitam sobre a face da terra. E essa provação é realmente a grande tribulação. Então sempre lembrando, aqui ainda não é a grande tribulação. Então a promessa do Senhor é tirar um povo às pressas, digamos assim, da terra, para não passar por esse sofrimento adicional que virá. Porque a maioria do povo de Deus, segundo as profecias bíblicas, principalmente do Apocalipse, mostra que a maioria do povo de Deus vai ficar para a grande tribulação, a ser arrebatada lá na 7ª trombeta, que é praticamente um pouquinho antes de o Senhor começar a derramar sua cólera. A maioria dos cristãos serão arrebatados. Mas existe esse arrebatamento, que é o arrebatamento antes do início de todas as coisas que virão sobre a face da terra, que não passarão por essa provação. Amém? Então, qual é nosso alvo, nossa meta? Claro, irmão, que é ver o negócio aqui nesse, de camarote, não está presente, né? Porque a gente mas vai ser sério, irmão. Vai ser sério. Quando nós começamos a ler ali os 7 selos, o 7º selo e as trombetas, meu Deus, é assustador. Ninguém queira estar aqui. Além de haver essas coisas, haverá, irmãos, muitas outras coisas que agora a gente não vai falar, né? Mas vai haver uma perseguição da besta que vai estar aí, terrível também, né? Sobre o povo de Deus, né?
Então é melhor nós estarmos realmente preparados. Então quando o Senhor Jesus hoje como advogado defende nossa causa diante de Deus, e como que o Senhor Jesus como advogado hoje defende nossa causa diante de Deus? Não é, por exemplo, quando nós erramos e falhamos diante de Deus, que o Senhor Jesus vai lá questionar com Deus, ó Pai, perdoa ele. Não, nada disso. Essa obra de Jesus como advogado, quando nós falhamos diante de Deus, o Senhor simplesmente apresenta diante de Deus o que Ele fez a nosso favor. Pagou o nosso débito com Deus. Morreu pelo nosso pecado. Nós somos justificados pela morte de um substituto. Era para nós sermos exterminados. Aí Jesus foi. Então Jesus apresenta realmente o sacrifício que Ele fez a nosso favor. E isso que é a causa de nós não sermos consumidos nos dias atuais que nós vivemos. Porque o Senhor tomou sobre Ele o nosso pecado. Todo o nosso débito, nossa conta foi colocada em Cristo Jesus. Aos olhos de Deus, hoje, nessa questão, nós estamos quites. Por isso que Ele pagou a nossa conta. Pagou a nossa conta. Por isso que Colossenses capítulo 2, do versículo 13 a 14, fala isso, né? Que Ele cancelou o nosso escrito de dívida que nos era prejudicial. Ele cancelou, né? E o livro de Hebreus fala como fiador superior. Fiador, nós sabemos que realmente é aquele que vai lá e fica responsável. Então nós não temos em relação a essa questão, né, com Deus. A questão de nós ficarmos na terra se não sermos arrebatados é porque, embora tenhamos sido aceitos por Deus, nascendo de novo pela fé em Cristo Jesus, redimido dos nossos pecados, nós não desenvolvemos nossa salvação. Então ainda como lavoura de Deus, como fomos semeados, é um fruto que não amadureceu. Então precisa ficar um pouco mais para com o sofrimento da grande tribulação, para que possa amadurecer, né? Porque a Bíblia mostra que muitos cristãos se tornarão vencedores na grande tribulação. Apocalipse 20 está claro a esse respeito. Apocalipse 20 fala assim: aqueles que não foram mortos, que foram mortos e decapitados porque não receberam o nome e o número da besta. Quando que o nome e o número da besta está em atividade, está funcionando? Lá na grande tribulação. Então mostra que esses cristãos estão na grande tribulação. E foram mortos e decapitados por causa da palavra e do testemunho do Senhor. Morreram e ressuscitaram e vieram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, alcançarão ainda o desfrute do reino por 1000 anos, mas na questão de serem arrebatados como vencedores, primícias para Deus de Apocalipse 14, eles não tiveram esse êxito. Talvez nós estejamos incluídos nessa leva, porque nós não sabemos como vai se suceder, vai acontecer, somente naquele dia. Nosso alvo, nossa meta hoje é realmente ser guardado na hora da aprovação. Mas se isso não for possível, né, que a gente não retroceda diante das circunstâncias lá, né, naquele dia, e que onde muitos cristãos preferirão morrer, como o Apocalipse 12 fala que no decorrer da história muitos mesmo em fase da morte não amaram a sua própria vida, e não só a vida na questão física, mas também pessoas que não tiveram prazer nesse mundo em questões de deleites, irmãos, em questões de deleites mesmo, pessoas que nem Paulo fala em 1 Coríntios, utilizavam do mundo como se do mundo não precisasse. O mundo tornou-se comum. Um hotel de 5 estrelas ou um casebre, para eles é indiferente. Como Paulo fala na sua experiência de Filipenses capítulo 4, né? Aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Na abundância ele estava feliz, na escassez ele também continuava feliz, porque ele não oscilava mais por causa da experiência genuína que ele tinha com o Senhor. No início da carreira dele, da fé dele, que ele se converteu, não era assim, mas ele disse assim: eu aprendi a viver contente. Então no decorrer do tempo ele teve essa experiência genuína e o mundo se tornou comum para ele. Para ele estava um bonança, estava bom, mas se estava sofrendo escassez, perseguição, também estava bom, estava contente, né? Então ele se utilizava do mundo como se do mundo não precisasse. Né? Então essa questão de ali, Apocalipse 12 também fala de pessoas que não foram talvez martirizadas no sentido de perder a vida física, mas tiveram um viver de total renúncia, como o exemplo do Senhor Jesus. O exemplo do Senhor Jesus é o maior exemplo para nós. Ele nunca fez a vontade dele. Para ele o que valia era a vontade do Pai. Se a vontade do Pai fosse feita, para ele estava bom. Ele mesmo diz: não vim fazer minha vontade, mas sim do Pai, daquele que me enviou, né? Tanto no Getsemane todo mundo conhece a história, né? Pai, se for de mim, se for possível, passa de mim esse cálice. Todavia não faço como eu quero, sim como tu queres. Né? Amém? E essa é o que valia para o Senhor, né? Amém? E o que acontece, irmão? Entre
Irmãos, entre o sexto selo e o sétimo selo existe uma inserção. Existe aqui uma inserção. O que é uma inserção, irmãos? Por exemplo, como esses selos são consecutivos, abre um e abre-se o outro, mas entre a abertura do sexto selo para o sétimo selo existe uma coisa. Existe o remanescente judaico que será marcado. Será marcado porque a tribulação que para vir ela é tão severa, e como esses judeus não são vencedores, Deus precisa colocar uma marca neles, eles vão ser assinalados. Como? Não sabemos. Porque quando você chega aqui na quinta trombeta, vai haver algo tão terrível sobre a face da terra que as pessoas buscarão a morte e a morte fugirá deles. Então esses judeus, eles vão ser marcados para serem preservados dessa praga que virá sobre a face da terra. Então existe essa inserção, existe Deus fazendo isso. Isso é obra de Deus, né? Porque a história de Deus com Israel, irmão, tem gente que diz assim que Deus deixou Israel de lado, porque não conhece a história completa, né? Jamais, eles são o povo da promessa, tanto que a salvação vem dos judeus, né? Mas não vamos falar aqui sobre eles, porque nós não somos eles, né? Então quando fala 12 mil de cada tribo que foi assinalado, não é literalmente que será assinalado 144 mil judeus, como muitas pessoas defendem na íntegra, né? É um número, mas ele não é literal. Como os 144 mil primícias para Deus de Apocalipse 14, que são os cristãos que serão arrebatados vivos, não é um número literal. Não é só 144 mil. Porque, primeiramente, se fosse 144 mil, o que eu faria? Jamais eu ia anunciar. Porque eu vou garantir o meu espaço. Porque quanto mais eu avisar, menos chance eu tenho. Quanto mais eu anunciar, menos chance nós temos. Entendeu? Porque se há um número literal, então, quanto mais pessoas tem, mais chance dessas pessoas poderem entrar. E mais eu vou perdendo a minha oportunidade, entendeu? Não é um número literal, irmão. O Senhor usa, quando nós chegamos em Apocalipse, que começa a falar de 12 vezes 12, 144 mil, como no início, 7 igrejas, o Espírito 7 vezes testificado. É porque aqui nós já estamos chegando para o tempo do fim, para Deus realmente introduzir a eternidade. O número 12 significa complementação de Deus, entendeu? Então, se 144 mil judeus não é um número literal, como 144 mil de Apocalipse 14, que são os vencedores da igreja, vencedores entre o povo de Deus, hoje chamada igreja como corpo de Cristo, não é literalmente 144 mil primícias para Deus, né? Então, podemos estar nessa leva dos 144 mil primícias, né? Não sei se os irmãos entenderam? Amém? Então tá aí, o sexto selo seria isso aí, né, irmão? A ira de Deus sendo derramada sobre a face da terra. Deus vindo para começar a julgar a terra, né? Julgar os habitantes, julgar os incrédulos, julgar todas as coisas, né? Não vai passar nada impune, né? Sempre lembrando que Deus, além de trazer começar a julgar e trazer, derramando a sua ira sobre a face da terra, existe, irmãos, os tribunais de Deus, aonde todo ser humano será julgado. A Bíblia fala de 3 tribunais: o tribunal de Cristo, o tribunal da glória de Deus, da glória de Cristo, Mateus 25, tribunal de Cristo de 2 Coríntios 5:10 e Romanos 14:10. Esse tribunal de Cristo é nosso, a igreja do Senhor. O tribunal da glória é para os que vão ainda ouvir um evangelho chamado Evangelho Eterno nos últimos 3 anos e meio, de Apocalipse 14, 6, 7, que é o Evangelho Eterno. Esse tribunal é para julgar esse tipo de pessoa. E o grande tribunal do trono branco, o juízo final, que é para julgar todos os mortos incrédulos de todas as eras. Então, quer dizer, ninguém está imune do julgamento de Deus. Nosso tribunal, a qual nós vamos comparecer como igreja, será não um tribunal para ser punido, entendeu? Ser salvo ou ser condenado. É um tribunal para sermos galardoados ou disciplinados. O nosso tribunal, o tribunal de Cristo, o tribunal da igreja. Pedro fala, se o julgamento começa pela casa de Deus, que somos nós, que é no tribunal, o que será o fim daqueles que não creram no Evangelho? É só lá para o Apocalipse 20, vai ver onde é que é o fim, né? Lago de fogo. Senhor Jesus, o Evangelho, irmão, não é só Jesus salva, Jesus abençoa, Jesus cura.
O Evangelho é quando nós temos no nosso coração de pregar a palavra do Senhor, nós temos que pregar a Bíblia, é o que está escrito.